Olá, professores de Filosofia e de Sociologia, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma TPC formativa e hoje a gente vai ter uma experiência de voltar aos ATPCs passados numa reflexão que dialoga com o ATPC formativo comum do núcleo pedagógico, onde a gente explora o conceito de mapas mentais. Então, um pouco do que nós vamos trabalhar aqui. É interessante que quem faz mais de um ATPC, né, da diretoria de ensino, assista primeiro o ATPC de mapa mental do núcleo pedagógico, que está disponível lá no nosso canal, para depois, na sequência, participar desse. Quem participa só de um ATPC, fique tranquilo que eu acredito que a gente consegue conversar e participar da formação normalmente. Nosso ATPC de hoje vai ser um pouquinho diferente, então. O que vai acontecer? Eu preciso que vocês fiquem em mãos, caderno, né, papel e lápis, canetas coloridas, se quiserem e gostarem, se não só o lápis basta, é suficiente, lápis e borracha, para a gente fazer alguns exercícios. Só que antes da gente entrar, né, nessa discussão e nessa conversa, eu queria de novo chamar vocês para participarem das interações. Eu tenho percebido que poucos têm encaminhado, os comentários estão mais lá no chat. Eu acho que hoje a gente vai usar bastante o chat, porque a proposta é a seguinte, vamos já fazer o combinado aqui. O link de interação vem para sugestões, dúvidas, perguntas e tudo mais. E no chat, né, além das questões que já têm aparecido, né, os comentários livres, vamos fazer uma dinâmica no desenvolver de cada atividade, vocês vão colocando se consideraram simples ou não, ok? Então, mas fica aí o link de interação. Hoje, nós vamos escutar uma música, ver um clipe do Baiana System, Play Song. A música fala, né, de uma série de questões de alegria, de felicidade e de questões que as ciências humanas tratam, mas fala principalmente do déjà vu, porque é essa sensação que nós temos na hora que formos desenvolvendo as atividades, porque a gente vai fazer uma retomada de todas as competências da BNCC e um exercício com as habilidades. Mas vamos lá então, som na caixa, Play Song. Play
E aí, pessoal, gostaram do som? Muito bom, né? Então, entrando nesse déjà vu aí proposto para esse ATPC formativo, inspirada no mapa mental que foi elaborado pela youtuber Jéssica, que a gente assistiu lá no ATPC formativo do Núcleo Pedagógico sobre o mapa mental, eu fiz esse esboço aqui. Então, eu coloquei como tema central, né, os ATPCs de Humanas, de Filosofia e de Sociologia, que estão lá no YouTube, no nosso canal da Diretoria de Ensino, e fui colocando, né, que o nosso primeiro ATPC aconteceu no dia 12/5, onde eu falei sobre alguns detalhes da consulta pública com vocês. Depois, o nosso segundo ATPC formativo aconteceu lá no dia 19/5. Lá nesse ATPC, eu falei um pouquinho do trabalho com filmes e usei o exemplo da competência 5 da BNCC. No dia 16, nós tivemos duas formações, né? Nosso terceiro e nosso quarto ATPC. No terceiro, eu falei de canais de YouTube e trouxe a competência 3. E no quarto, os professores Rogério, Nicolas e Carlinhos trouxeram suas boas práticas e eu trouxe para reflexão a competência 4. Já lá no dia 30/6, nós tivemos os ATPCs formativos referentes à competência 2, onde foi falado sobre o uso pedagógico da imagem, onde o professor Fernando também trouxe uma reflexão sobre a imagem, e o sexto ATPC, que navegamos pelas plataformas para estudo, né? Estudo autônomo, vídeos e tudo mais. E depois disso, pessoal, no dia 7, teve o sétimo e o oitavo ATPC, onde foi explorada apenas a competência 1, onde nós passamos por músicas, poesias e obras de arte, né? Então, eu fazendo esse resgate, montei esse mapa mental, bem simplesinho, e trouxe aqui para dar start na nossa conversa. Então, o que é a proposta desse ATPC de hoje? A partir das questões que eu for colocando para vocês, a gente vai construindo mapas mentais a partir do nosso entendimento daquilo que a gente está vivenciando. Por isso que eu pedi para que vocês fiquem de posse de papel, lápis e canetas coloridas para quem quiser, senão pode trabalhar só com lápis mesmo, viu, pessoal? Bom, aí, exercitando tudo isso, eu montei um outro mapa, que é o mapa trazendo aqui para gente as 6 competências da BNCC, né, fazendo então o resgate de tudo que foi caminhado, e eu trouxe indicando em palavras, né, mais essenciais o que temos em cada competência. Grifei de azul os verbos, olha lá, analisar na competência 1, analisar na competência 2, analisar e avaliar na competência 3, analisar na 4, identificar na 5 e participar na 6. Então, esses são os verbos aí que são apresentados nas competências, e quando a gente começa a olhar para as habilidades, a gente também vai ver a presença desses verbos. Eu trouxe aqui para vocês também o mesmo mapa mental, só que de vez de ter sido feito, né, à mão livre, ele foi feito no Word, e depois o Gilson, que é o nosso PCNP de tecnologia, provavelmente vai estar explorando isso melhor para ensinar, né, trazer subsídios para que a gente possa desenvolver essas artes gráficas em ferramentas simples como o Word e o PowerPoint, mas é o mesmo mapa. Bom, eu creio, né, tenho a expectativa de que todos os professores do ensino médio, nessa altura do campeonato, já tenham feito a leitura completa do texto de Ciências Humanas aprovado da BNCC. A gente é curioso, a gente é dedicado, e isso já foi motivo de formação em ATPCs anteriores, pelo menos a diretoria de ensino orientou os professores coordenadores a executarem isso, né? Então, a gente acredita que vocês já têm mais do que uma leitura do texto, mas se porventura alguém não tenha feito, já entra nesse site, né, que é o site do MEC, onde está a BNCC, e faça já o download
para que vocês tenham posse desse documento tão importante que vai ser a implementação do nosso currículo a partir desse texto de referência. Então, conforme eu combinei com vocês, nós vamos fazer alguns exercícios. A dinâmica, então, vai ser um pouquinho diferente, porque assim que eu explicar a atividade, eu vou deixar pausada a tela com o exercício e um tempo combinado para a gente estar executando tudo isso. Beleza, pessoal? Então, olha lá. Nós vamos olhar para um grupo de habilidades presente nas 6 competências e realizar, então, os exercícios, tá? Então, vamos lá. A competência 1, nossa velha conhecida, analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais no âmbito local, regional, nacional, mundial, em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica. Foi a última que nós trabalhamos, né, pessoal? E aí, dentro desse grupo, nós temos 6 habilidades. Destas 6 habilidades, não dá para a gente explorar tudo agora, assim, nesse primeiro contato. Então, qual é a proposta? A proposta foi a partir de uma escolha que eu fiz para a gente fazer o exercício. Eu escolhi a 101. Olha que bonitinha que é a habilidade 101. Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Érica, o que você quer que a gente faça com isso, né? Então, olha lá. Nós vamos elaborar um mapa mental, olhando para essa habilidade. Então, eu até fiz aqui uns exercícios que, conforme a gente vai tendo a ideia, vai tendo o devaneio, a gente vai exercitando, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei a habilidade bem no centro, né? Marquei lá, habilidade 101, porque a ideia do mapa mental é sempre a gente colocar em evidência a ideia central e ela está na habilidade. E aí eu vou pedir para que vocês, a partir da leitura da habilidade, indiquem diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens com vista à compreensão de ideias. Então, tira para mim aí algumas possibilidades, né? Puxa a seta e vai colocando quais são as possibilidades de fazer um trabalho de identificação, análise e comparação a partir de diferentes fontes e narrativas. Vamos combinar o seguinte? 2 minutinhos para vocês puxarem as setas e quem quiser então também fazer esse exercício colocando no chat a informação, também fica bacana. Então vamos lá, 2 minutos para o desenvolvimento desta atividade.
Bom, feito esse primeiro exercício, eu acredito que foi tranquilo, né, pessoal? Enxergaram aí a possibilidade de textos filosóficos, textos jornalísticos, música, poesia, imagem, é mais ou menos essa a ideia. São diferentes linguagens trazendo todas essas possibilidades, né? Bom, competência 2, vamos lá. Analisar a formação de território e fronteira, territórios e fronteiras, em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações. Aqui também nós temos 6 habilidades e foi feita a escolha de uma para o desenvolvimento da atividade. Eu escolhi a 203, que diz o seguinte: comparar os significados de território, fronteira e vazio espacial, temporal e cultural em diferentes sociedades, contextualizando e relativizando visões dualistas, civilização e barbárie, nomadismo e sedentarismo, esclarecimento e obscurantismo, cidade e campo, entre outras. Qual é a proposta? Aqui nós vamos elaborar um mapa mental, indicando então pelo menos 3 objetos de conhecimento que podem possibilitar o desenvolvimento desta habilidade no seu componente curricular. E aí eu até deixei aqui a colinha para a gente não esquecer. Anotem isso, pessoal, porque é muito importante a gente ter essa informação bem certa. O que são os objetos? O que podem ser esses objetos de conhecimento? Pode ser conteúdos, pode ser conceitos e pode ser processos. Então, olhando para a descrição dessa habilidade, quem é da filosofia vai pensar em pelo menos 3 objetos, puxe 3 setinhas de possibilidades, então, dessa habilidade 203. E quem for de sociologia vai pensar em 3 possibilidades de trabalhar, então, esses objetos de conhecimento a partir desta habilidade. Para essa situação, que é um pouquinho mais elaborada, né? Vocês vão precisar de um tempinho um pouquinho maior. Vamos deixar 3 minutinhos, então, para vocês desenvolverem, hein? Vale a dica de que muitas das informações estão já presentes na própria habilidade, é só o desdobramento disso, né? Então, vamos lá. Bom exercício.
Feito, pessoal. Identificaram aí possibilidades? Quem quiser compartilhar o que viu no chat, coloca lá que depois a gente vai conversando. Eu acho até que fica um caminho bem bacana de interação. Quem estiver assistindo e participando da TPC, vai deixando lá o registro. Só coloca antes qual que é a habilidade para quem lê já sacar o que é que está acontecendo. Vamos lá. Terceira atividade, competência 3. Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza, produção, distribuição e consumo e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global. Nesse grupo de competência, nós também temos 6 habilidades e eu fiz a escolha da habilidade 305 para o desenvolvimento dessa atividade. O que diz a habilidade 305? Analisar e discutir o papel e as competências legais dos organismos nacionais e internacionais de regulação, controle e fiscalização ambiental e dos acordos internacionais para a promoção e a garantia de práticas ambientais sustentáveis. Por que eu escolhi esta habilidade? Exatamente para a gente ver o tamanho do desafio, do desenvolvimento dos componentes curriculares de filosofia e de sociologia nessa nova proposta da BNCC. Então, gente, o que é a atividade? Olha o exercício. Vamos elaborar um mapa mental indicando um objeto de conhecimento do seu componente curricular, um objeto só, tá, gente? Não estou pedindo mais que isso. E aí, a partir do momento que eu enxergo esse objeto, eu vou puxar uma seta e pensar qual a possibilidade de desdobramento para fazer essa habilidade acontecer. Como o exercício, né, requer aí um pouquinho de processos criativos e talvez até a gente precise recorrer a algum outro material, eu vou deixar o tempo de 4 minutos para a gente desenvolver essa atividade, ok?
E aí, pessoal, encontraram possibilidades? A gente sempre encontra, né? É esse o exercício de estar enxergando como é que a gente vai fazer o desenvolvimento da filosofia e da sociologia acontecer para dar conta, né, tanto da competência, né, que é uma coisa maior, e o desenvolvimento da habilidade. Então, é um exercício bem interessante. Vamos lá, reta final já. Passamos da metade, né? Competência 4. Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades. Nesse grupo aqui, a gente tem 4 habilidades e eu escolhi a habilidade 403 para a gente fazer o nosso exercício. Esse daqui é um exercício que vai precisar uma leitura assim completa da habilidade. Eu acho que o tempo de 4 minutos é tranquilo para a gente fazer esse exercício. Vamos lá. O que está escrito? Caracterizar e analisar os impactos das transformações tecnológicas nas relações sociais e de trabalho próprias da contemporaneidade, promovendo ações voltadas à superação das desigualdades sociais, da opressão e da violação dos direitos humanos. O que eu vou pedir então para vocês nesta atividade? A gente vai elaborar um mapa mental, a gente vai colocar lá no centro a habilidade 403 e a primeira coisa que eu pergunto para vocês é: que verbos estão expressando a aprendizagem desta habilidade? Essa é a primeira pergunta. Identificou os verbos? Puxem uma seta dizendo o que a habilidade pretende analisar. Depois disso, puxa outra seta dizendo onde, ou seja, em que contexto. Depois disso, mais uma seta. Quando, em que tempo que essa habilidade está para ser desenvolvida? E, por último, para quê? Com que objetivo essa habilidade vai acontecer? Então, como é a primeira vez, né, que a gente está com essa proposta, vou deixar combinado com vocês um tempinho de 4 minutos. Quem fizer rapidinho, aproveita que dá tempo de ir, né, tomar uma água, dar uma descansada, que logo eu volto. Beleza? Então, vamos lá.
E aí, pessoal, no fim, tranquilo, né? A gente vai encontrando todas as informações presentes lá na própria habilidade. Então, a gente tem que ficar atento ao que a habilidade requer para a gente desenvolver a aprendizagem dos nossos estudantes, né? Bom, vamos adiante. Competência 5. Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os direitos humanos. Para este grupo de competência, nós também temos 4 habilidades, e aqui, gente, né, para a gente ir mudando essas construções do mapa mental, eu faço uma proposta diferenciada, tá? Aqui nessa atividade, eu vou pedir para vocês escolherem uma dessas 4 habilidades e apontar para que vocês escolheram pelo menos 2 objetos de conhecimento da sua disciplina, do seu componente curricular, a partir então da habilidade que você escolheu. Como é bem tranquilo, já vou combinar com vocês então 2 minutinhos para o desenvolvimento dessa atividade, tá? Então, escolher uma habilidade e a partir dessa escolha apontar 2 objetos. Vamos lá? Bom, fácil essa, né, pessoal? Ó, reta final então da nossa formação. Competência 6. Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Nesse grupo de habilidades aqui da competência 6, nós temos 6 habilidades e eu fiz a escolha da habilidade 602, que traz para a gente o seguinte: identificar e caracterizar a presença do paternalismo, do autoritarismo e do populismo na política, na sociedade e nas culturas brasileira e latino-americana, em períodos ditatoriais e democráticos, relacionando-os com as formas de organização e de articulação das sociedades em defesa da autonomia, da liberdade, do diálogo e da promoção da democracia, da cidadania e dos direitos humanos na sociedade atual. Então, como eu gostei muito do movimento, e só para a gente terminar verificando aí se houve uma fixação, né, de aprendizagem, se aconteceu o processo de aprendizagem, eu vou repetir aqui, então, a dose na construção desse mapa mental. Vou pedir para que vocês, na habilidade 602, identifiquem quais são os verbos que expressam a aprendizagem, com o desdobramento do que a habilidade pretende,
onde, né, em que contexto ela pretende, quando, em que tempo que isso está previsto e para quê, com que objetivo que isso está previsto. Como vocês já pegaram a mão aí de como é que a gente faz essa atividade, vamos deixar os 3 últimos minutinhos aí e aí a gente já volta e já concluiu a TPC. Combinado? Bom, pessoal, chegamos ao fim aí dessa maratona de atividades. Eu espero que vocês tenham gostado dessa vivência, dessa prática. E eu queria deixar aqui combinado com vocês que tem mais de BNCC, porque eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos de formação. Nos próximos ATPCs eu vou trazer para vocês então um pouquinho do que apareceu no curso AvaMec que eu fiz, onde a gente entende um pouquinho melhor das estruturas do MEC para com as ciências humanas na BNCC. Então é isso, eu agradeço imensamente a participação de vocês, vou estar entrando lá no chat para ver como é que ficaram as interações e vamos que vamos. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada pela atenção.